Olá, meu amigo, estamos de volta para mais um EBD EAD. Dessa vez vamos para a nossa lição 2. Se você ainda não fez a lição, se você porventura não teve tempo, esqueceu, ou se você está chegando agora, caindo de paraquedas aqui, para tudo. Na descrição do vídeo tem um link e você acessando esse link você vai ser redirecionado para uma pasta online. Lá você vai poder fazer o download dessa lição, do material escrito da lição. Então você para o vídeo, vai ler o material escrito, lê o texto bíblico, lê o nosso comentário, depois você volta para cá, tá bom? Porque aí o seu rendimento vai ser maior. Se você só assistir o vídeo, não vai ser tão útil assim. Tem que fazer tudo, porque é muito importante. Recado dado, vamos para a nossa lição. Nós estamos agora entrando no tempo de Juízes, e hoje vamos falar sobre uma figura muito importante da Bíblia, uma figura que nos traz uma lição muito interessante, é do primeiro rei em Israel. E você aí, sabe qual foi o primeiro rei em Israel? Se você disse Saul, você errou, você se equivocou, se enganou. Porque olha só, Saul, ele é o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas o primeiro rei em Israel, ou seja, a primeira pessoa que se tornou rei em Israel, né, foi Abimeleque. Saul foi o primeiro rei de Israel, ele reinou em toda Israel. Mas o primeiro rei que apareceu em Israel, a primeira pessoa que disse, eu sou rei, hein? E estava lá em Israel, foi Abimeleque. Ele reinou na cidade de Siquém, muito tempo antes de Saul. Mas vamos começar do início. Abimeleque é filho do famoso Gideão. E vocês conhecem certamente a história de Gideão e de seus 300 homens corajosos. Vamos fazer uma breve recapitulação. O povo de Israel havia se distanciado dos caminhos do Senhor e por isso Deus entregou ele na mão do povo midianita. O povo midianita estava oprimindo Israel. Israel então se arrepende dos seus pecados e clama a Deus, e Deus levanta Gideão como libertador. Gideão então junta um exército de mais ou menos 32 mil homens e Deus olhando fala assim, isso não é legal não, tem muita gente nesse teu exército. Gideão, se tu libertar o povo com 32 mil homens, vão pensar que você libertou esse povo porque tinha muito soldado. Embora o exército de Midian fosse muito maior. Deus disse assim, eu quero deixar bem claro que essa vitória não é sua, que essa vitória é minha. Então fala aí com o povo, ó, quem tiver medo, quem não quiser guerrear, quem tiver ocupado, pode voltar para casa. Não quero ninguém aqui não. E desses 32 mil homens, 12 mil vão embora. Minto, 22 mil vão embora e sobram apenas 10 mil homens. Deus olha e fala assim, ainda tem muita gente aí. Gideão, leva o povo para tomar água no riacho e observa como eles bebem água. Aqueles que enfiaram a cara na água, desesperado lá de sede, você bota no canto. Aqueles que pegaram água com a mão e levaram até a boca, você bota do outro lado. Esses que levaram água até a boca são os que vão guerrear com você. E no total apenas 300 homens beberam água desse jeito. Gideão então pega os seus 300 homens, vai lutar contra os midianitas e Deus opera uma vitória milagrosa e Gideão só com 300 homens destrói um exército midianita que a Bíblia fala que era como areia sobre a face da terra. Pois bem, essa parte da história vocês conhecem. A nossa história não começa aí, ela começa depois disso daí. O que é que aconteceu depois? O povo de Israel ficou muito empolgado com o que Gideão fez. Disseram assim, rapaz, se com 300 homens tu fez isso, imagina o que você fazia com um exército maior. E eles fizeram uma proposta para Gideão. Eles disseram, Gideão, nós queremos que você seja o nosso rei. Porque Gideão, ele era juiz em Israel. E o juiz não era como o rei. O juiz não tomava conta de toda Israel. O juiz era uma pessoa que era responsável por uma pequena região de Israel. Naquela região ali, ele resolvia as pendências jurídicas. Ele matou minha galinha, ele roubou meu porco. Ele resolvia isso daí. E quando tinha esse grande problema de um povo dominando, ele também era a pessoa que coordenava o ataque, a guerra, ele era isso. Então o juiz não era um rei, ele não mandava em todo mundo, ele não tinha palácio, ele não tinha casa, ele não tinha salário, ele não deixava uma descendência. Não era uma hierarquia, né, que ia passando de pai para filho. Hierarquia não era hereditário. E convidam Gideão para ser o primeiro rei de Israel. Gideão olha aquilo ali e ele toma uma atitude muito interessante. Ele diz, eu não sou rei, eu sou juiz. O rei de Israel é Deus. Que Deus reine sobre Israel. Gideão toma essa postura e isso mostra pra gente uma atitude muito humilde de Gideão.
porque ele realmente tinha feito uma coisa muito grande. Deus usou ele de maneira poderosa. Deus elogia ele, fala: Gideão, homem valoroso, homem valente, o Senhor é contigo. Deus elogia ele recebeu um elogio de Deus, ele recebeu um elogio do povo, um convite para assumir um reinado, e ele disse: não foi para isso que Deus me chamou, baixa a bola de vocês aí, eu não sou essas Coca-Colas todas. Gideão foi um cara muito humilde, ele entendeu qual era o chamado dele, ele entendeu que quem tinha operado aquele livramento foi Deus, não foi ele, e por isso ele não quis ir além do que Deus tinha preparado para ele. Diferente de Gideão é o filho dele, Abimeleque. Gideão teve mais ou menos 70 filhos e Abimeleque foi um deles. O que Abimeleque fez? Depois da morte do pai dele, Abimeleque resolveu matar todos os seus irmãos. Ele matou todo mundo, escapou umzinho. E ele foi na cidade de Siquém, que era de onde eles vinham, e conversou com o pessoal e disse: olha só, eu sou filho de Gideão e eu vou ser rei de vocês topam? E o pessoal topou. E Abimeleque virou rei, entendeu? Olha só a diferença de Gideão para Abimeleque. Gideão reconheceu que o rei de Israel era Deus. Gideão fez uma grande coisa e ainda assim não quis o reinado. Abimeleque não fez nada de importante e só porque era filho de Gideão ele se sentiu cara e foi ser rei lá em Siquém e virou rei. O reinado de Abimeleque ele acaba sendo muito curto porque Deus não deixa esse reinado ir muito longe. E num dado momento Abimeleque guerreia contra uma cidade e ele invade a cidade. Todo mundo da cidade foge para uma torre, para um moinho no meio da cidade. E Abimeleque cerca aquele moinho dali e uma mulher pega a pedra que eles usavam para moer o trigo, né, uma pedra pesada, e joga lá de cima do moinho. A pedra pega no coco de Abimeleque e ele morre. E essa fica uma história tão famosa no meio de Israel que Davi, no caso dele com Urias lá e Betseba, ele cita essa história. Se vocês lerem lá quando ele está conversando com Joabe, ele cita essa história de Abimeleque. Diferente de Gideão, que foi um rapaz humilde, Abimeleque foi extremamente soberbo. Ele se sentia o cara, porque ele era filho de Gideão. E a gente pode aprender muito com Abimeleque e Gideão, porque a Bíblia fala em vários momentos que nós devemos ser humildes, que Deus abate a soberba, que a soberba precede a ruína, que Deus exalta o humilde. Por quê? Nós temos que aprender que nas nossas vidas, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, não é porque a gente é bom, é porque veio de Deus. Se você está aí sentado na sua casa assistindo essa aula da EBD, não é porque você é o cara, não é porque você é mais especial do que alguém, é porque Deus teve misericórdia da sua vida. A graça de Deus te alcançou e permitiu que você pudesse estar aí no conforto da sua casa assistindo essa aula da EBD. Então a gente não pode permitir que a soberba cresça em nossos corações. Soberba é quando a gente começa a confiar mais na gente do que em Deus. É quando a gente acha que a gente é o cara. A Bíblia tem vários alertas contra a soberba. Jesus conta a parábola, por exemplo, do fariseu e do publicano. Vocês lembram disso? Nós estudamos isso em sala de aula antes da pandemia. Que o fariseu ele era extremamente soberbo, ele se achava justo diante de Deus. E o publicano era humilde. E Deus atenta para a oração do publicano, não para a oração do fariseu. Muitas vezes nós, como crentes, nos tornamos soberbos, porque nós oramos todo dia, porque nós lemos a Bíblia todo dia, porque nós damos o dízimo, porque nós fazemos as coisas da EBD, e a gente acaba se sentindo mais importante do que pessoas que não fazem isso. E a gente não pode ser assim, porque esse é o primeiro passo para a ruína. Esse é o primeiro passo que a gente está dando em direção à queda. A Bíblia é clara. Deus, ele não gosta de soberba. O Senhor resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então que esse conselho possa seguir vocês ao longo da semana. Vamos nos esforçar para sermos humildes, não vamos deixar a soberba entrar no nosso coração. Quando você estiver se sentindo cara, corta isso. E lembre-se, quem pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém. Está na Bíblia, está em Coríntios. Se você acha que sabe de alguma coisa, é porque você ainda não sabe o que você deveria saber. Tá bom? Estamos nos despedindo, estamos ficando por aqui. Não se esqueça de fazer o exercício da lição. O exercício é muito curtinho, mas ele é muito importante porque ele que marca a sua presença. Tem alguns adolescentes aí que estão farrapando, não estão fazendo o exercício. É uma coisa pequenininha e está levando falta na EBD, sim. Então, faça o exercício. O exercício está mais curtinho. Em compensação, a nossa leitura bíblica está mais encorpada. A gente vai investir mais tempo na leitura da Bíblia e menos tempo fazendo exercício. Aí fica uma coisa balanceada, tá bom? A leitura está um pouco mais encorpada. Em compensação, nosso exercício está
está muito mais suave. Estamos nos despedindo, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, muito cuidado com a soberba. Vamos abaixar nossa bola e vamos tentar ser mais humildes. Beleza? Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima.